Fala, meus amigos, que bom ter vocês aqui comigo em mais um episódio do nosso podcast. E nessa curta temporada aqui a gente está falando sobre primeira infância. O primeiro episódio eu falei sobre o desenvolvimento físico e também algumas coisinhas ainda do acompanhamento dos pais durante o pré-natal, o que está acontecendo na barriga da mamãe, né? Como é que a gente já começa a interagir com o bebê lá. E se você ainda não ouviu ou não assistiu o recorte aí no YouTube, se você não ouviu no Spotify e em outras redes, volte lá agora, acompanhe lá, porque é uma sequência. A primeira infância, né? Ela é uma sequência. Então a gente está trabalhando desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicossocial, que será o nosso próximo e último episódio sobre a primeira infância. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento cognitivo. Vamos nessa? Então vamos nessa, vamos lá. Agora é o seguinte, se você ainda não me segue nas redes sociais, faça a gentileza de me acompanhar no Instagram. Você me acha como paipresente.pc. No YouTube, Esdras Messias, youtube.com/Esdras Messias, você vai me achar lá. Se pesquisar pelo nome também vai encontrar. Vai ser uma alegria muito grande receber você nas outras plataformas, beleza? Eu já falei a vocês que a primeira infância é uma das fases cruciais do desenvolvimento humano. Não é à toa que os principais referenciais teóricos do estudo da mente, do comportamento humano, eles se debruçaram em observar como as crianças, como os bebês reagiam a diversos estímulos e, diante disso, estabeleceram teorias e comprovações também que hoje norteiam aí diversas intervenções psicológicas. Como seria identificar... Como faria para identificar que um bebê aprendeu a solucionar um simples problema? Como saber como ele decorou, como ele gravou, como ele memorizou algo que nós ensinamos a eles? Será que esses bebês são inteligentes? Qual é o nível dessa inteligência? Por que toda vez que eu faço isso a ele, ele responde dessa forma? Então quer dizer que eu consigo, se eu continuar fazendo dessa forma, ele vai me responder desse jeito? Como é que eles chegaram a isso, né? Então, cientistas do desenvolvimento humano, eles, diante desses estudos, eles focaram aí em 6 abordagens. E se eu for especificar cada uma dessas 6 aqui, a gente precisaria aí de pelo menos mais uns 10 episódios, porque são mais complexos, né? E assim, o objetivo aqui não é ficar falando muita teoria, mas é uma forma que você consiga entender, né, de uma maneira bem didática, o que está acontecendo com a criança, com o bebê na primeira infância. Nesse episódio aqui, especificamente, do desenvolvimento cognitivo. Eu me comprometo a ser, o mais simples possível na linguagem para que você consiga entender. As principais abordagens dessas 6 que eu disse são a behaviorista, isso dentro do contexto da psicologia, né, a behaviorismo, a psicométrica, a piagetiana, do processamento da informação, da neurociência cognitiva e da sociocontextual. O que a abordagem behaviorista faz? Ela estuda os mecanismos básicos da aprendizagem. Os behavioristas, eles querem saber como o comportamento humano muda, né, em relação a uma resposta a um estímulo. Qual a experiência que vem diante de um estímulo. Esse é o behaviorismo. A abordagem psicométrica, ela mede as diferenças quantitativas nas habilidades que compõem, por exemplo, a inteligência, utilizando aí testes que indicam ou predizem essas habilidades, tá? Então tem estatística, tem matemática dentro dessa abordagem para poder saber se a criança, qual é o nível de inteligência, por exemplo, os níveis de inteligência, e aqui que ajuda também a encontrar alguns diagnósticos, tá certo? Por conta dos testes que tem psicometria dentro deles. A abordagem piagetiana é muito conhecida mais no âmbito aí escolar, inclusive, volta-se para as mudanças ou estágios, né? Fala-se muito dos estágios e na qualidade do funcionamento cognitivo. Ela quer saber como que a mente estrutura suas atividades e se adapta ao ambiente. A abordagem do processamento da informação, ela focaliza a percepção, a aprendizagem, a memória, a solução de problemas, e o objetivo dela é descobrir
como as crianças processam as informações do momento em que as recebem até elas utilizarem. A abordagem da neurociência cognitiva, ela busca identificar quais estruturas do cérebro estão envolvidas em aspectos específicos da cognição. Aqui é uma questão mais fisiológica, tá? Ou neurofisiológica, né? O que está acontecendo dentro do cérebro. E a abordagem sociocontextual examina os efeitos dos aspectos ambientais no processo de aprendizagem, particularmente ali no papel dos pais e dos cuidadores. Eu sei que alguns termos aqui teóricos, como eu disse, pode parecer difícil de compreender, mas a gente vai falando aqui de uma forma mais simples. Eu acho que quanto mais simples, melhor para você entender, tá bom? Os bebês, eles nascem com uma grande quantidade do que chamamos de reflexos inatos, ou seja, são ações automáticas, ações que não são aprendidas, já vem carregada ali no DNA, né? Já nasce com ela, como chorar quando está com fome, mover os braços e as pernas quando são tocados. Você faz a cosquinha, tem a retração ali no pé, por exemplo, não é? Quando você faz uma cosquinha, dá um sorriso ali, vem, são reflexos inatos. E aí, mais rapidamente, eles começam também a adquirir as habilidades e conhecimentos. Por exemplo, eles aprendem a reconhecer rostos, vozes. Então, quando você fala, ele já vira, né? Já começa a assimilar o rosto da mamãe, do papai, com a voz, seguir os objetos com os olhos, né? E a sorrir e fazer sons com a boca, naquela descoberta. E conforme eles vão crescendo, os bebês também começam a aprender mais sobre a realidade à sua volta. Eles podem começar a entender que os objetos continuam existindo mesmo quando não estão sendo observados e começam a desenvolver habilidades para resolver alguns problemas. Como assim, Esdras? Como assim? Eles podem tentar, por exemplo, alcançar objetos fora do alcance, ou tentar descobrir como abrir uma caixinha fechada. Sabe quando você dá um cubo mágico para uma bebê de 1, 2, 3 anos, ele vai começar a rodar aquilo ali, ver as cores diferentes, ele quer entender por que tá acontecendo ali, acha legal e fica entretido, porque para ele é uma coisa nova, ele está pedindo novos desafios, novas descobertas. O desenvolvimento cognitivo na primeira infância também inclui o desenvolvimento da linguagem. Os bebês começam a fazer sons com a boca, a balbuciar quando ainda são muito novinhos, e gradualmente começam ali a aprender as palavras e as regras, né? Eles também podem aprender a se comunicar por meio de gestos, expressões faciais. E você já percebeu quando eles esticam os braços, né? Tá ali, eles esticam os braços. É uma forma de se comunicar com os pais, com os cuidadores, para dizer assim: eu quero ir para o colo agora, eu quero estar mais perto de vocês, eu quero receber um afago. Então é uma forma de comunicação que o cérebro deles encontra para poder se comunicar. E uma coisa que nós precisamos ter bastante clareza, e isso eu sempre falo, que o desenvolvimento cognitivo na primeira infância é influenciado por uma variedade de fatores, e dessa variedade, pelo menos 3 são importantes de eu citar aqui, que são os fatores ambientais, que é o ciclo social, familiar, onde ele vive, né? A questão genética, aquilo que é carregado com ele, no seu DNA, na sua genética que nasce com ele, e as interações sociais que acontecem no cotidiano. Os pais e outros cuidadores, podem ajudar a promover o desenvolvimento. Os pais e outros cuidadores podem ajudar a aprimorar o desenvolvimento e promover o desenvolvimento cognitivo na primeira infância por meio de brincadeiras e atividades estimulantes, além de fornecer também um ambiente seguro e amoroso. Por isso, a primeira infância é uma fase importante desse desenvolvimento. Mas como nós podemos estimular então as crianças nessa fase do desenvolvimento cognitivo? Bom, começa com as brincadeiras. As brincadeiras, elas são uma ótima maneira de ajudá-las a desenvolver as habilidades, como, por exemplo, a imaginação, a resolução de problemas e a atenção concentrada estão nas brincadeiras. Os jogos que envolvem classificação, correspondência e contagem são especialmente úteis para o desenvolvimento cognitivo, né? Jogo de encaixe, jogo de memória, jogo de matemática, sabe aquele brinquedinho que afasta 2 para cá, 3 para lá?
Sabe aquele outro que você vai estimular a criança aí conduzindo um objeto até uma outra ponta e faz volta? Tudo aquilo ali é importante para o desenvolvimento cognitivo. Ler para crianças também, incentivá-las a lerem por conta própria também ajuda nas habilidades cognitivas, como a compreender texto, a ampliar a imaginação, a criatividade e fortalecer também a memória. As atividades de arte e música podem ajudar a desenvolver também nas habilidades cognitivas, como a percepção visual e auditiva, a concentração e a criatividade. E um elemento de bastante importância, que eu já disse ali, mas é da gente propiciar às crianças nessa fase um ambiente muito seguro, um ambiente amoroso, sem muito estresse, para evitar aí uma depressão infantil, né? Porque acontece na primeira infância também. Nos primeiros dias a criança tem ali a fase que pode ser alcançada por uma depressão infantil por conta dessas questões do ambiente. Então, fornecer uma estrutura, uma rotina estruturada, ser sensível às necessidades das crianças e mostrar afeto e apoio é fundamental aqui para as habilidades cognitivas. É importante lembrar que o desenvolvimento cognitivo ele é um processo único para cada indivíduo, para cada bebê. Então o fato da gente às vezes comparar os nossos filhos com os filhos dos nossos familiares, sabe? É prejudicial para a gente e é prejudicial também para os nossos filhos à medida que eles vão crescendo. E se em algum momento a gente, olha, mas seu primo já aprendeu a fazer isso, sua prima já aprendeu a fazer isso. Por quê? O desenvolvimento cognitivo e as outras fases e os outros desenvolvimentos também são diferenciados, porque cada pessoa são pessoas únicas. A forma de receber os estímulos, a forma de responder a esses estímulos, a forma de memorizar, as suas inteligências são medições diferentes. Então é prejudicial quando a gente compara os nossos filhos aos filhos dos outros, os nossos bebês aos outros bebês, porque cada um tem uma forma diferente de se desenvolver. Então fica aqui essa dica para você, se hoje você faz esse tipo de comparação, para você refletir, porque seguramente a evolução de cada um é diferenciada, tá? Então lembre-se disso, você também, quando se compara a outra pessoa, você não está colocando na mesa que a forma de receber as informações, guardar e processar que você tem é diferente daquela pessoa. Então, tenha respeito por esse processo, porque cada um de nós somos seres únicos. Eu quero encerrar esse episódio deixando isso em evidência, porque o desenvolvimento cognitivo, em especial, é onde a gente consegue, aí, em muitos casos, identificar transtornos, né? É de onde surgem os diagnósticos, porque vem também da avaliação do desenvolvimento cognitivo. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio, eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, envie o link, sabe? Se você gostou, compartilhe com mais pessoas. Pode ser que alguém precise ouvir esse conteúdo, tá bom? Me siga nas redes sociais. Vai ser uma alegria muito grande receber você por lá. Comente nos conteúdos que tem. Sugira novos conteúdos e assim a gente vai ampliando essa rede, tá bom? Uma rede do bem para ajudar os pais, famílias, educadores, todos aqueles que gostam e que precisam ter maior conhecimento, melhores informações da primeira infância também. Combinado? Eu vou ficando por aqui e espero você no nosso último episódio da primeira infância, que nós vamos falar sobre o desenvolvimento psicossocial. E eu te espero lá. Até breve.